Olá, capricornianos e capricornianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura, Capricórnio. Essa leitura é para o início de dezembro e eu vou começar aqui pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Capricórnio, a energia, ela fala sobre sentidos, experiências, situações que estão sendo decifradas por aquilo que se sente e possivelmente pela própria intuição ou conhecimento ou experiência que tenha. Vocês às vezes vão estar interagindo com uma outra pessoa, com um grupo, vão sentir algumas coisas, mas por mais que não seja visível, o que você está sentindo, Capricórnio, é o que está valendo. Você está numa conversa com alguém e essa pessoa ela demonstra parecer estar bem, sorrindo, mas lá no fundo você sente que tem alguma coisa que não está legal, que tem alguma coisa que essa pessoa talvez esteja escondendo ou que não esteja falando, seja o que for. E lá no fundo você sabe, você sente que tem algo de estranho, mas visivelmente não aparenta. Já ouviram aquele ditado, né? Não julgue o livro pela capa. E isso vale para qualquer situação no início de dezembro aqui para vocês. Às vezes as pessoas que vão estar sorrindo podem estar enfrentando diversos conflitos. Às vezes pessoas que dizem, olhando nos seus olhos, que estão dizendo a verdade, podem estar escondendo intenções que não estão muito claras ou que não estão bem intencionadas. Então é muito importante que vocês considerem aquilo que vocês estão sentindo e até mesmo a intuição de vocês, os sinais aqui. Para aqueles capricornianos que têm conhecimentos de comportamento, que estudaram, né, o comportamento, ou que têm uma observação, uma análise mais profunda em relação aos ambientes, em relação às interações, às conexões, o conhecimento de vocês também é válido aqui para decifrar ou captar algumas coisas. Tudo bem? Essa é uma energia que você não vai ver nada na aparência, você não vai ver nada nos ambientes, mas vai sentir tudo e muito a todo momento. Com a energia complementar, fala sobre projetos, fala também sobre criação. Então, possivelmente vocês podem estar colocando algo novo nas prateleiras, vamos dizer assim, começando um projeto, um trabalho, tendo uma conduta mais criativa em relação a algo na sua vida ou ao seu próprio espaço. Vocês podem se sentir simplesmente assim inspirados a fazer algo diferente fora da sua rotina, Capricórnio. Mas também fala assim para alguns sobre consertos, reparos, então muitos podem estar tirando o início aqui de dezembro para reparar, para consertar, para resolver alguns problemas aqui, tudo bem? Como que os capricornianos estão recebendo toda essa energia? Vocês estão vendo a possibilidade, Capricórnio, nessa energia que vocês estão recebendo, de realmente começar algo novo em sua vida ou sente que vocês renasceram, que vocês melhoraram. Entenda que essa energia de renascimento, Capricórnio, é, por exemplo, assim. Às vezes você melhorou seus hábitos alimentares, você começou a praticar exercício, e aí você olha para si mesmo e você fala, nossa, como eu me superei, como eu renasci. Ou se você enfrentou uma situação difícil, hoje você olha tudo em sua volta e você se vê como uma pessoa que se superou ou que sobreviveu de alguma forma. Você sente que de alguma maneira a sua vida melhorou, né? Houve aqui um possível progredir aqui, ok?
O que está sendo desafiador para vocês nesse início? E me fala sobre conduções, trajetos, meios de condução, né? Mas esses meios de condução aqui, eles podem estar relacionados com trens, ônibus, ou até mesmo se você não está fazendo um percurso, indo até um outro local com trem ou com ônibus ou com metrô, isso aqui pode representar bondes, né? Pode representar ônibus ou trem de viagem, né? Então, trata desse seguinte. Então, fala de alguma questão desafiadora. Essa questão desafiadora pode ser, às vezes, relacionada a atraso, você se atrasando, ou esses meios de movimentação, né? Esses veículos sofrendo algum tipo de dano, e isso fazendo com que o fato desses veículos quebrarem, você tenha que parar no lugar, toma um pouco do seu tempo, né? Você não consegue cumprir muitas vezes um horário, uma agenda, alguma coisa nesse sentido. Aqui também pode falar de alagamentos, tá? Eu não vejo assim nada grave, mas eu vejo alguns problemas com esses meios de, de se locomover aqui. Transportes públicos, tudo bem? Agora, para quem vai fazer alguma viagem de avião, cuidado com para não ter problemas com bagagem, tá? Problemas com bagagem. Vamos seguir aqui. E com a energia espiritual, eu tenho o arcanjo Raguel, que esse arcanjo ele está atuando em suas vidas sob ordem divina. E assim, ele traz a seguinte mensagem: olha, as coisas estão sendo como elas precisam ser. Você pode questionar isso, você tem todo o direito, Capricorniano, Capricorniana, você pode achar que as coisas poderiam ser melhores ou mais fáceis, mas tudo está acontecendo como precisa acontecer. Até mesmo isso que está no desafio de vocês, às vezes esses atrasos podem ser até livramentos ou pode impedir de que vocês acabem tendo um de verdade ruim. Às vezes você chega num lugar no horário, mas talvez não era para você chegar. Então, assim, é bom considerar que tudo que está acontecendo nesse início não é em vão, existe sempre um propósito divino aqui por trás. Né? E aí aqui vem me falando sobre bagagens, malas, pastas, mas pastas de trabalho. Cuidado para não esquecerem em algum lugar ou perderem essas bagagens. Vocês iniciam aqui com alguma finalização, alguma coisa se encerra, alguma coisa interrompe. E a partir do momento que algo se encerra, vocês estão procurando tomar atitudes mais seguras. Esses encerramentos, eles podem estar tanto voltados ao próprio ciclo, né, de estudos, às vezes de trabalho, ou ciclos de... Às vezes você tinha um comprometimento ali, você cumpriu esse compromisso, né? Então fala dessas finalizações e agora vocês tomando atitudes mais pensadas, né? Então tem reflexão, você está pesando os pós e os contras, né? Vocês estão vendo qual que é o caminho mais seguro para efetivar algo aqui. Só que eu sinto que de alguma forma vocês estão se sentindo provocados numa situação, ou a maneira que alguém fala com vocês faz vocês se sentirem constrangidos ou ofendidos de alguma forma. E aí, como eu tenho a energia que fala assim, você às vezes olhando, você não vai ver nada, mas você vai estar sentindo. Isso aqui pode representar Capricórnio. Se você estiver lidando com uma outra pessoa, pode ser que alguém esteja escondendo um diagnóstico, um estado de saúde.
Para outros, isso pode representar, às vezes, aquelas brincadeiras com aquele fundo de verdade. A pessoa faz uma brincadeira, às vezes uma brincadeira que faz com que você fique constrangido, constrangida ou ofendido. Por isso, assim, que tudo que você estiver sentindo não é coisa da sua cabeça. A maneira como você está se sentindo nesses ambientes ou em relação a essas pessoas, de fato, é a maneira como elas estão tratando e a energia que elas estão colocando nas coisas. Vocês podem estar lidando com escorpião, com energia de terra, touro, virgem, capricórnio, câncer. Vocês podem estar buscando algum procedimento terapêutico, às vezes para cuidar da imagem, do físico, ou até mesmo da própria saúde aqui em si. Vejo muitos voltados também a fazer alguma prática em aspecto de melhorar a energia espiritual, pode ser uma terapia. Só que até nessas escolhas pedem para vocês analisarem. Porque às vezes você pode estar buscando um profissional para fazer um procedimento em você, e você vai muitas vezes pelo perfil da pessoa, ou pelo que a pessoa aparenta ser, só que não ignore os sinais que a sua própria energia vai dar quando houver uma proximidade ou uma certa negociação. Isso vai livrar vocês de grandes problemas e de correr riscos aí futuros. Mediunidade aqui, ela tá constante. E eu sinto que vocês vão ter experiências mediúnicas aqui. Muitos podem estar sendo preparados para começar um trabalho, um projeto, ou até algo voluntário no ano que vier, no próximo ano, mas que todo esse preparo ele se formaliza neste mês de dezembro. Bem aqui no começo já começa um certo preparativo aqui. Vocês também podem estar lidando com a energia de Áries. Áries pode estar presenteando vocês ou fazendo algum tipo de surpresa. Capricórnio, as coisas aqui só dão errado para vocês se vocês realmente ignorar aquilo que vocês sentem. Muitos aqui estão muito concentrados na vida material, trabalho, finanças, às vezes está querendo sair do lugar onde está, então está pensando como fazer isso. Então existe assim um olhar de vocês voltado muito mais para a parte da matéria do que para a vida espiritual. Só que nesse início de dezembro, a atividade espiritual vai ficar muito frequente. É como se ela ficasse quase que imparável, é muito constante. E isso vem, de alguma forma, para restabelecer uma ordem na sua vida, ou até mesmo para que seja possível esse momento aqui, né, de restauração, recuperação, cura. Por mais que exista uma finalidade aqui, que pode ser o encerramento de um contrato, ou vocês finalmente desapegaram de uma questão e estão prontos para seguir um caminho diferente. Às vezes você está deixando uma casa, indo morar em outra, está deixando uma cidade, indo morar em outra cidade, você está preparado ou preparada para fazer isso acontecer. Só que as coisas elas precisam ser avaliadas. É como se vocês precisassem sozinhos, no seu tempo, no seu espaço, respeitando o seu processo, ver as opções que vocês têm e avaliá-las. Não importa se é uma, duas, três, mas avaliar todas para que realmente o resultado ele não seja negativo. Caso contrário, vocês podem ir para um período
extremamente desgastante. Então, por exemplo, se você escolhe um profissional errado para fazer um trabalho para vocês, depois para consertar, né, você vai ter ali que pagar o profissional, às vezes pagar equipamento, pagar material, dependendo do que seja. Ou você vai ter que disponibilizar tempo, às vezes você está tendo que ir para um lugar longe. Então, existe todo um investimento que não é só financeiro, mas é de energia, de tempo, e é algo valioso. E de repente você não recebe o resultado que você queria, e aí você tem que correr atrás de outro profissional para consertar o que o primeiro profissional fez de errado. Então, isso pode ser bastante estressante, ainda mais num mês que você quer relaxar, que você quer descansar, que você quer viajar e não ficar ali atrás de resolver problema. Eu vejo que vocês estão bem satisfeitos com uma situação, mas para não chegar nessa situação, avalie bem as opções. Pergunte, se você não entendeu, pergunte. Se você precisa conter mais informações ou precisa ter mais conteúdo, estude, pesquise. O que você não pode fazer é qualquer coisa ou simplesmente pegar a primeira coisa que vier pela frente ou aquela questão, escolher alguém por aparência, né? Não julgar o livro pela capa. Então é muito importante que vocês tenham isso em conta, tudo bem? Eu vejo alguns conflitos. Capricórnio, vocês têm aqui um grupo de pessoas pelas costas de vocês que podem estar brigando ou discutindo, né? Vocês aí de alguma forma o nome de vocês está sendo pronunciado de alguma forma. Só que eu vejo essas pessoas não fazendo isso pessoalmente, né? Eu vejo essas pessoas fazendo isso quando vocês não estão presentes. É como se houvesse um certo julgamento, né? Como se eles tentassem ocultar coisas por exemplo, às vezes você fez uma coisa boa, mas em vez de eles falarem que você fez essa coisa boa, eles ocultam essa informação e aí tenta justificar com algum tipo de julgamento, com algum tipo de crítica. E claro, é uma questão, é uma situação que não vai ficar escondida, porque mostra vocês meio que se sentindo de fato atacados, mas talvez pelo que estavam dizendo e como estavam fazendo, isso pode realmente resultar num sentimento de você se sentir traído ou traída, que né, aquela sensação de que você foi apunhalado de alguma maneira. E isso acaba acontecendo porque possivelmente você não deu a essas pessoas o que elas queriam, ou lá atrás, né, se você se afastou dessas pessoas, se você não frequenta mais a casa delas, não sai mais com essas pessoas, depois disso é como se essas pessoas ficassem julgando. Então, a coisa boa que foi feita está sendo descartada. Mas pegar pequenos defeitos e transformá-los, né, em grandes problemas, essas pessoas estão fazendo isso muito bem. Então eu sinto que essas informações vão chegar até vocês. E acredito que isso é só uma confirmação de que realmente essas pessoas talvez só sugavam sua energia ou que elas não eram dignas de uma amizade ou de ter uma conexão com vocês, tudo bem? E por falar em conexão, eu sinto que as coisas para vocês nesse sentido vai se desenvolver. Vocês podem estar criando uma belíssima conexão com alguém de Leão. Para outros fala de uma certa prosperidade, então se é uma sociedade que prospera, se é um relacionamento que está prosperando. Eu sinto que nesse início de dezembro, vocês e mais uma outra pessoa vão estar bem sintonizados. É quase que uma atitude telepática de ambos. O que a pessoa pensa, você tem um pensamento em conjunto,
Ambas as pessoas conseguem ter sucesso quando coloca essas questões em movimento. Fala realmente sobre felicidade. Essa aqui é uma energia que você pode chamar de rara nos dias atuais, mas é quando você realmente encontra numa outra pessoa a possibilidade de tornar a relação, a conexão leve. E não precisa ser por meio afetivo, tudo bem? Se é a trabalho, uma pessoa que você se identifica muito no trabalho, que vocês pensam grande e o fato de ambas as pessoas terem essa produtividade, isso faz com que essas pessoas cresçam, né? Ou você está abrindo uma empresa com alguém, ou você está percebendo que você é a pessoa que você se relaciona, estão criando uma conexão muito profunda, que um sente o outro, que um pensa o mesmo que o outro, que é possivelmente aquilo que os olhos não veem, mas que a alma sente. E aqui, como eu mencionei, tem a energia de leão. Pode ser que vocês estejam conhecendo uma pessoa que você, quando olha, você logo sente que tem alguma coisa em especial. Pode provocar intensidade, pode provocar ansiedade, vontade, o desejo ele pode aumentar de uma maneira muito desproporcional, porque quando você encontra alguém como você, que não pode, às vezes, ser da mesma cultura, com o mesmo estereotipo, padrões, o que for. Mas quando uma alma reconhece um conhecido ou uma conhecida, também de alma, é certeiro a conexão, a aproximação, a vontade e o bem-querer de querer estar junto. E eu sinto que vai ser uma situação bem próspera aqui, ou um relacionamento de grande realização. Então, para quem está solteiro ou solteira, vocês estão conhecendo alguém do signo de Leão, essa pessoa e vocês vão criar uma conexão muito profunda, uma conexão bem próspera. Fala sobre realização emocional. Realmente aqui vocês estão bem felizes. A sensação que eu tenho é que o que está sendo sentido é tão forte e tão delicado ao mesmo tempo, é tão intenso e tão sutil que mexe bastante aqui. Só que isso para cada um pode variar em vários sentidos, porque se não for numa questão sentimental, pode realmente ser numa questão profissional. Às vezes você sente sucesso profissional aqui. Há uma desestrutura para acontecer. Desestrutura que gera um fim de ciclo. Só que assim, eu sinto que tem coisas aqui que não vai dar muito para defender ou que não vai dar muito para inverter o resultado. Primeiro que vocês podem estar comparecendo em algum local, provavelmente um local público, né? No caso, se for vocês reunidos com família, amigos ou relacionamento afetivo, vocês estão num lugar público e eu sinto que existe ali nesse local alguém que passa um pouco do ponto, né? Passa do limite, pode ser uma pessoa que seja verbalmente impaciente, né? Uma pessoa que fica ofendendo, fica nervoso ou nervosa, não consegue conter o que diz ou a maneira que age, sabe? Uma pessoa sem paciência. E eu realmente sinto que essa pessoa é como se ela tivesse vindo para falar alguma coisa, para apontar alguma coisa para você. Se você trabalha com o público, isso aqui pode ser cliente, tá? Cliente sem paciência, cliente que não está na razão, tudo bem? E que está ali gritando, discutindo, ofendendo, e eu vejo aqui vocês se defendendo, ou como eu falei, ou vocês estão se defendendo, ou estão defendendo uma situação aqui.
e vai ter mais de 3 pessoas envolvidas na situação. Só que eu sinto que isso tudo vai causar algum tipo de problema. Então, isso aqui pode causar uma demissão, isso aqui pode causar um comparecimento, por exemplo, numa delegacia para registrar alguma queixa. Aqui o descontrole é tanto porque se for um cliente, é como se esse cliente estivesse gritando, pode estar tendo até uma atitude um pouco mais violenta. E ali eu vejo alguém se defendendo. Só que isso vai se resultar em algum tipo de desconstrução. Né? E claro, a desconstrução está vindo daquele que está agindo com, com certa agressividade. É como que quem estivesse agindo aqui com certa agressividade está perdendo seus direitos, está perdendo o respeito, está perdendo a razão, está perdendo o benefício, está perdendo tudo o que foi ali em algum momento tentar conseguir. Aqui eu tenho energia de touro, aquário, escorpião, forte energia de escorpião. Tenho aqui energia de leão, áries e sagitário. Mas fora isso, pode ser uma pessoa que realmente ela está perdendo toda a razão das coisas. Para quem estiver lidando com Libra, Gêmeos, energia de aquário, essas energias elas estão bastante concentradas e eu vejo que são energias que estão buscando interagir ou melhorar de alguma forma a relação. Se vocês estiverem lidando com uma energia materna, uma mãe de criação, eu sinto que essa energia ela está fazendo tudo por vocês. Se em algum momento houve algum tipo de inimizade ou você considerou que essa energia ela não se importava, essa energia ela tá para surpreendê-los, porque essa energia ela vai fazer um ato muito nobre aqui. Possivelmente essa energia pode estar fazendo isso para tentar realmente recompensar um tempo perdido ou recompensar alguma forma ruim que fez com que você se sentisse. Também fala de chefes, né? Então, possivelmente o chefe trazendo algum tipo de remuneração, o chefe trazendo algum tipo de bônus, benefício, tem alguma coisa que o chefe da sua empresa está fazendo ali para agradar vocês de alguma maneira. E Capricórnio, uma coisa que eu tenho para dizer aqui para vocês é que é assim, é uma fase que você realmente tem que confiar no que você está sentindo. Isso vai fazer com que vocês não se envolvam em problemas que, assim, problemas que muitas vezes os outros trazem para vocês, ou até para que vocês não passem a interpretar alguma coisa de maneira negativa ou ruim. Só que eu tenho uma questão aqui. No momento que as coisas começarem a se movimentar para vocês, que as pessoas ali estão olhando e estão passando a respeitá-los ou estão colocando vocês em evidência pelo fato daquilo que vocês oferecem diante daquilo que você desenvolve ou projeta. Quando você perceber que houve essa movimentação e que houve esse crescimento, tem alguma coisa do passado retornando, como se o passado estivesse batendo na sua porta. E eu não estou falando isso de maneira literal. Na verdade, de maneira literal não, de maneira metafórica. Porque quando você realmente sentir que você avançou mais uma etapa da sua vida, esse passado ele bate na sua porta com um convite, com um desejo de se envolver em algum tipo de recaída. Então, existe a possibilidade de muitos ex aqui voltarem. Só que aí fica aquela questão do sentir, né? Cuidado realmente para não abrir teu coração para quem não quer permanecer nele e que nem vai fazer questão de tratar com cuidado.
Para outros, essa situação do passado pode estar relacionada a vizinhos, como se os vizinhos voltassem a fazer algo de novo. Em últimos casos, essa situação do passado ela pode representar o comportamento tendencioso ou assediador de alguém. Só que vocês estão sendo protegidos aqui. Existe uma defesa ao seu favor. Então, não estraguem isso, tudo bem? Então é isso, Capricórnio. Muito obrigada. Bom início de mês. Se cuidem. Tchau, tchau.